Seja muito bem-vindo, você que está assistindo aqui a gravação e você que está ao vivo aqui comigo agora. Hoje eu vou falar a respeito da trava da vítima, né? Então, das 10 travas aí que eu sempre falo para vocês, hoje eu quero falar da trava da vítima, né? E o nome já diz tudo, né? É uma trava de uma pessoa que tem um perfil que se vitimiza muito, né? Então, o que que é essa trava da vítima, né? E o que que acontece? A trava da vítima, a pessoa que tem essa trava, ela quase sempre nasce aí de um lugar de dor, né? Então, o vitimismo, ele nasce de um lugar de dor. Então, assim, algo aconteceu para que a pessoa entrasse aí no estado de vitimismo, né? Então, com certeza, machucaram essa pessoa. Então, aconteceu algo que machucou ela, que foi injusto, que ela não merecia. Então, primeiro de tudo, a dor do vitimista ela é legítima, então ela existe. É uma dor real. A pessoa que está no vitimismo, ela não está inventando nada. Realmente, há algo que limita ela, né? Então, assim, nós não vamos negar essa dor. Negar essa dor não é o caminho, né? Mas existe uma diferença entre sentir a dor e morar na dor. Eu sentir uma dor emocional, uma dor física, enfim, qualquer tipo de dor, em alguns momentos não é nem escolha minha, eu vou sentir aquela dor. Agora, eu vou decidir se eu vou ficar nessa dor física ou emocional ou não, né? Então, assim, a frase que eu quero que vocês guardem hoje é: a vítima nasce da dor, mas se alimenta na permanência dela. Veja bem, a vítima nasce na dor, mas se alimenta na permanência dela. Então, assim, não é o fato de ter acontecido algo difícil que te aprisiona, não é isso. Porque as coisas difíceis, desafiadoras, vão acontecer, né? Não tem como a gente fugir disso. Eu sempre falo que o imprevisto, ele é previsto. Você só não sabe o dia e a hora. Um chuveiro vai queimar. Tem um dia que o chuveiro vai queimar. A gente só não sabe o dia e a hora. A lâmpada vai queimar. Você um dia vai ficar gripado. Não tem jeito. A gente só não sabe o dia. Então, os imprevistos, na verdade, são previstos. E aí é quando você faz disso o endereço, voltando aqui para a trava da vítima, né? Então, quando você faz do vitimismo um endereço, você vai, a pessoa com essa trava sempre vai falar: tudo dá errado para mim, nada presta, comigo é sempre assim. Então, essas três frases aqui tá sempre na boca da pessoa vitimista, que tem essa trava, né? Então, assim, a identidade do vitimista é sempre assim: eu sou a pessoa que sempre sofre, então estou sempre sofrendo, né? A pessoa sempre usa essa fala, né? Então, assim, aqui nasce a trava da vítima, né? Quando a pessoa deixa a dor de um acontecimento virar um lugar onde ela vai passar a morar. Não vai ser só uma dor ali passageira, né? E aí tem a questão. Eu expliquei como é que ela surge, como é que ela se instala, o que que a pessoa fala. E aí, quem é que instala essa trava nas pessoas? Quem é que instala? Isso aí é algo bem assim, bem interessante, né? Mas vocês vão entender. Quem instala essa trava é de uma origem sistêmica, ou seja, do sistema familiar, né? Então agora a gente vai olhar quem instala isso e de onde vem. Então, na visão sistêmica de um pai, de uma mãe, do filho, enfim, dessa árvore genealógica aí, né? Ninguém acorda e pensa: hoje eu vou me tornar vítima. O vitimismo ele não acontece do nada. Ele tem uma raiz, né? Ele tem um porquê essa trava se instalar. Então, a trava da vítima ela vai sendo instalada pela família. Então, quando a gente cresce aí ouvindo muita queixa, o pai e a mãe, ou quem criou a gente,
reclama demais, se queixa demais, fala muito de história de injustiça, de coitados, nós somos coitadinhos, nós sempre sofremos. Aquela criança, ela acaba aprendendo, na minha família é o lugar de pertencimento e o lugar de quem sofre. Então, eu já falei para vocês em vários encontros que a gente faz, que do 0 aos 7 anos de idade, é a maior programação que a gente vai receber e vai carregar ela para o resto da vida, é de 0 a 7 anos de idade. Então, você imagina uma criança ouvindo um monte de reclamação de pai ou mãe vitimista, ou as pessoas a qual criaram ela, né? Então, aí, o que, que o subconsciente dessa criança vai aprender? Na minha família, o lugar de pertencimento é o lugar de quem sofre. Pô, se meu pai e minha mãe só reclamam, para eu pertencer a eles, eu também tenho que sofrer. E aí isso é instalado na cabeça da criança. E aí ela vai crescendo com esse negócio, e quando ficar adulto, vai ter uma consequência, né? Então, por essas experiências reais das dores, né, do pai e da mãe, né, que pode ser aí perdas, rejeições, abandono, humilhações, pobreza, violência, doenças. Essas dores são reais? São, assim como eu falei logo aqui, agora há pouco, né? Então, a dor é real, mas a mente cria uma conclusão. Se foi assim até aqui, sempre será assim. Então, uma vez que você aprende algo nessa idade, a menos que você reprograme sua mente, você mude esse significado, o seu subconsciente vai pensar assim: sempre vai ser desse jeito. Sempre eu vou sofrer, sempre eu vou ser humilhado, eu vou ser pobre, sempre eu vou ficar doente e tal. Então, os pais estão com essa programação mental, eles acabam passando para a criança, e aí ela vai passando de geração em geração, a menos que o conhecimento chega nessa criança que um dia vai virar adolescente e adulto, e ele dá um novo significado para isso. Ele muda essa programação, né? Então, por várias experiências de dor, isso acaba sendo instalado, né, na mente da pessoa. Então, assim, e também tem as lealdades invisíveis, ou seja, eu posso ter uma lealdade invisível ao costume do meu pai ou da minha mãe, ou de alguém que me criou, que às vezes a pessoa não conheceu nem o pai ou a mãe, ou não conheceu os dois, foi criado por avós, adotados, enfim. Então, sem perceber, o descendente pensa aí, no seu nível inconsciente, que eu estou falando, né? Se eles sofreram, quem sou eu para ser muito feliz? Se na mente da criança foi instalado essa programação, essa trava, veja bem, olha o que o subconsciente dela pensa, eu não estou falando racional. Olha o que ela vai pensar. Se os meus pais sofreram muito, eu não mereço ser feliz. Eu sou tão leal aos meus pais que eles sofreram muito, então eu não vou me permitir ser feliz. Eu tenho que ficar preso na dor com eles, em lealdade a eles. E aí eu te pergunto, isso é justo? Não é justo. Se o meu pai e a minha mãe teve as dores deles, as dificuldades deles e sofreram, a gente sente muito por isso. Não há nada o que fazer, porque já aconteceu, a gente nem era vivo, né? E geralmente essas travas são instaladas na infância. Mas hoje, você infeliz por causa disso? Não. Meu pai e a minha mãe sempre quiseram que eu fosse muito feliz, muito próspero. Então, eu vou ser grato ao meu pai e à minha mãe sendo próspero. Eu vou ser grato ao meu pai e à minha mãe pela vida que eles me deram. Porque se eles não quisessem, eu não ia estar vivo aqui. Todos nós que estamos aqui devemos muita gratidão pelo pai e pela mãe, independente do que tenha acontecido. Eu digo mais também pela mãe, porque a mãe ela poderia ter abortado qualquer um de nós aqui. E ela não optou por isso. Se a gravidez foi desejada, indesejada, a gente nasceu. Então, se a gente nasceu, a gente tem que ter essa gratidão ao pai e à mãe. E principalmente à mãe, porque ela carregou ali
até, sei lá, os 6 meses, 7 meses, 8 meses, depende muito de quanto tempo você foi gerado, né? Então, assim, a única dívida que eu e você tem que ter com o pai e com a mãe, sabe qual que é? A de viver dessa vida, fazer dessa vida uma vida muito boa. Porque aí a gente está sendo grato a eles, que eles nos colocaram no mundo, então vamos fazer dessa vida ela ser muito boa. Com os nossos recursos, com o nosso conhecimento, e assim a gente vai seguindo, tá? Eu sempre digo, rejeitar o pai e a mãe trava a nossa vida, viu? Isso trava a nossa vida. Mas isso aí é um assunto para um outro encontro desse aqui. Todos esses assuntos que eu trago aqui, eles são muito grandes, muito amplos, né? Conteúdo muito profundo. Tá. Então, essas lealdades invisíveis, né, que às vezes lá atrás alguém da família viveu muita injustiça, muita miséria, muita dor, e sem perceber esse descendente, esse filho, né, é a nível inconsciente, não é nem racional. Ele fica nessa, se eles sofreram, quem sou eu para ser feliz? Então se coloca no lugar de vítima para permanecer pertencente e fiel e leal ao pai e à mãe, né? Então, em quais períodos da vida isso se forma? Qual período da vida que vai formar essa trava? Qual o período da vida que ela, literalmente, ela entra na nossa mente? Existem vários períodos. Então, de 0 a 7 anos, como sempre falo aqui, a criança absorve tudo como verdade. A criança, ela sempre vai absorver o que o pai e a mãe fala e faz, e se comporta diante dela. Independente, se o pai dá uma orientação para o filho de uma coisa e ele faz outra, o filho não vai seguir o que ele está falando. Ele vai fazer o que o pai e a mãe estão fazendo. E aquilo é verdade. O pai e a mãe podem estar todo errado, mas o filho, até os 7 anos, aquilo é verdade absoluta. E ele vai aprender aquilo e ele vai carregar aquilo para o resto da vida, né? Então, assim, os adultos vivem reclamando, culpando o governo do problema, a, e aí os pais também, com as crenças que eles pegaram lá dos nossos avós, trouxer toda essa questão de murmuração, de reclamação, os filhos também vai ficar desse jeito, né? Então ele aprende, o mundo é injusto e eu sou pequeno demais para mudar algo. Então os filhos vão pensar, meu pai não conseguiu mudar, meu pai ele é desse jeito, minha mãe porque já é. E a criança com a cabeça dela pequenininha, né, a mente pequena. Então, é isso. A gente nasceu para ser isso aí mesmo, e vamos ser, e tá tudo certo. E inconsciente, ela vai aprender desse jeito, né? Então, aqui pode nascer uma sensação de impotência profunda, na infância, do 0 aos 7 anos, que eu estou falando aqui, né? Então, e aí tem a primeira infância e tem a infância tardia, pré-adolescência. Então, vamos avançar na idade, de 8 a 14 anos, né? Então, de 8 a 14 anos, a criança pode sofrer o bullying lá no colégio, ele pode ser comparado tanto no colégio quanto dentro de casa, e dependendo da comparação, causa dor e a pessoa entra no vitimismo. Humilhações na escola também, que é o próprio bullying, né? E na família, e até tios, avós, enfim, isso pode acontecer também. Então, a criança ou adolescente pensa, eles fazem isso comigo porque tem algo de errado em mim. Então, nessa idade, nessa janela da idade, de 8 a 14 anos, eles podem pensar, é, eles fazem isso comigo e eu sou assim porque eu estou errado, tem algo de errado em mim. Então já está instalada essa trava da vítima, então ele começa a alimentar esse negócio dentro dele, essa trava, no caso, né? E aí vem a adolescência e a vida adulta, né? Aí essa pessoa que é vitimista, ela vai ter uma tendência muito grande em entrar em relacionamento abusivo, a ser traído, a ser traída, né? Ele vai tender a ser demitido de um local de trabalho injustamente, por causa do vitimismo, e também ele vai ter aí uma falta de reconhecimento, né? Ele vai sentir muito essa falta de ser reconhecido. E frustrações repetidas, ou seja, uma pessoa que é vitimista, ela vai experimentar muita frustração. Então, se a pessoa não é amparada, ela cria uma narrativa na cabeça dela. Eu sempre sou a que sofre, eu sou assim mesmo. E aí, nesse momento, a dor vira uma identidade.
A dor, em vez de ser aquela dor passageira, ela vai virar a identidade. A pessoa não vai falar, eu estou com a dor agora, e amanhã eu não estou. Ela simplesmente ela vai falar, eu sou essa dor, e acabou. Eu sou isso, né? Então, deixa de ser um capítulo da história e passa a ser o sobrenome emocional da pessoa, né? E aqui eu estou trazendo conhecimento, tá, pessoal? Eu estou trazendo clareza em cima desse problema para vocês, tá? Então, os ganhos secundários e sintomas da vitimização. Veja bem, a pessoa está numa condição de vítima, ela ganha algo por estar naquilo. Que maluco isso, né? Eu tenho um ganho secundário por eu estar dentro desse problema, que é uma trava, um bloqueio mental, né? Então, olha só, é, existem esses ganhos secundários, eles não são racionais. E se eu falar para você que você vai ter um ganho secundário para ficar no vitimismo, você vai falar, eu não, João, vou ficar com isso aí não. Racionalmente você fala, tá? Mas emocionalmente, você pode viver isso. E às vezes você nem sabe. Ouvindo aqui, você vai se identificar. Ou às vezes você até sabe que você está vitimista, mas você prefere ficar ali, né? Então, assim, e eu não estou em nenhum momento falando que o vitimista não está sofrendo. Sim, está sofrendo e a dor é real, né? Então, assim, quais são esses ganhos que eu estou falando? O ganho da atenção. Veja bem, quando eu estou mal, as pessoas olham para mim, me ligam, me abraçam, e quando eu estou bem, quase ninguém aparece. Você se identifica com isso? Ou você conhece alguém assim? Veja bem, quando eu estou mal, as pessoas olham para mim, me dão atenção, me ligam, me abraçam, me acolhem quando eu estou mal. E quando eu estou bem, quase ninguém aparece. Olha o ganho secundário aí. Vão abraçar, vão ligar e vão olhar para ela. Só que em vez de olhar e abraçar por outras, de outras formas, vai olhar, abraçar com dó, com pena. E aí a pessoa se amarra nisso e gosta desse negócio. Então, tem a questão tem a questão da atenção e tem a questão do controle. Às vezes, a pessoa se colocar como vítima, ela faz o outro se sentir culpado. E assim, ela tenta controlar as atitudes da pessoa que se sente culpada pela culpa dela. Então, o vitimista, ele acaba manipulando o outro, para o outro ficar sempre dando essa atenção e se sentir culpado. Olha que coisa, né? Então, tem a atenção, igual eu falei, tem o controle e tem a justificativa para não agir, né? Por exemplo, se eu sempre sou a vítima, eu tenho um motivo para não tentar. Então, às vezes a pessoa precisa tentar, precisa se esforçar, dar os passos para ela chegar no objetivo dela, mas veja bem, ao que ela pensa? Eu não faço porque nada dá certo. Ela coloca essa culpa, não vou fazer porque nada dá certo. No mundo de emprego é porque ninguém presta. Então, ela não vai querer mudar de emprego, evoluir na profissão, porque ela vai botar a culpa nas pessoas, porque ninguém presta. Ou não me relaciono porque todos me machucam, né? Então, a pessoa vai ficar parada e, ao mesmo tempo, se justificando. Não vai mudar de emprego, porque ninguém presta, nenhum emprego presta, não vou relacionar com ninguém, porque ninguém presta, e a pessoa fica desse jeito, se frustrando e parada, travada, paralisada na vítima, né? E aí tem alguns sintomas que podem mostrar que essa trava está ativa, né? Alguns sintomas. Então, pode ser que a pessoa conta e reconta histórias de dor, de injustiça e traição que ela sofreu, sempre no mesmo lugar, mas sem mudança. É aquela pessoa que fica contando a mesma história, mas não faz nada para sair da história. Contando a mesma história, toda vez falando a mesma coisa, mas não se esforça para sair disso. E aí ela vai usar frases como: isso sempre acontece comigo, eu não tenho sorte, comigo nunca é diferente, né? E aí ela tem a dificuldade de falar outras frases que ela precisa. Outras palavras. Eu escolho. Veja bem, quando eu falo eu escolho, é porque é uma palavra que me leva a me movimentar. É uma palavra que me leva a escolher algo e seguir algo. Então, ela tem dificuldade de falar isso. Ela tem dificuldade também de falar eu decido. Quando eu falo eu decido também,
Eu tomei uma decisão, vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que falar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Eu decidi. Ou eu assumo. Você assumir alguma coisa é movimento. Então, eu escolho, eu decidi, eu assumo, o vitimista não vai usar essa palavra, de jeito nenhum. E aí ele vai falar o quê? Fizeram isso comigo. A vida fez isso comigo. Ele não vai dizer que ele mesmo tomou atitudes para que. É, tomou. Ou ele. Peraí, vamos melhorar o negócio. Alguém fez algo com ele, alguma situação aconteceu de ruim, mas ele escolheu ficar naquilo. O certo seria ele falar isso. Ah, aconteceu uma dor, preferi ficar nela e estou aqui. A culpa é minha. Ele não vai falar isso. Mas o que ele vai dizer? A vida fez isso comigo, ou fizeram isso comigo. Ele vai sempre colocar a culpa em outra pessoa, ele vai terceirizar o problema, sendo que é ele mesmo o gerador, né? O mantedor desse problema. Então, ele sempre vai esperar que alguém venha tentar te salvar. Um amor, um terapeuta, um chefe, Deus, e se frustra quando isso não acontece. O vitimista, ele sempre vai querer que Deus venha e resolva a vida dele, ou ser superior que ele acredita, né? Ou então, sei lá, um chefe no ambiente de trabalho, que o chefe resolva as coisas dele. Ou então até o terapeuta. Tem pessoas que vêm até a mim, a gente, sempre quando a pessoa vem se tratar comigo, eu sou bem claro com ela. Eu sempre falo, a responsabilidade é sua. Eu sou só um GPS. Eu vou te guiar, vou te conduzir, vou te fazer enxergar novos pontos de vista, né? Eu que trabalho com hipnose, né? Eu levo a pessoa ela para o estado de hipnose e ali ela vai resolver os problemas entre ela e o que ela tem de conflito emocional na mente dela. Mas se ela não resolver isso, se ela não se responsabilizar e não resolver, não acontece terapia, entendeu? Então, se durante a terapia a pessoa começar a se vitimizar, eu já logo falo, peraí, tu quer continuar o processo? Você vai assumir sua responsabilidade, vai resolver teus problemas, porque eu não posso. Eu resolvo só os meus, né? Então, tu vai resolver os seus problemas ou você vai ficar se vitimizando? Se for para você ficar se vitimizando no processo terapêutico, a gente para agora. E tá tudo bem. Então, como eu estava falando, o vitimista querendo que o outro resolva a vida dele, né? Ou até mesmo um amor. Ah, eu vou casar com um homem para ele resolver minha vida. Ah, sei lá, meu pai vai resolver minha vida, o fulano e tal, enfim. Né? Então, o vitimista é dessa forma, né? Bom, então ele espera aí que sempre alguém vai salvar ele e também o corpo dele vai sentir aí um cansaço constante, pesos nos ombros, né? Pesos nos ombros, aperto no peito, uma sensação de fardo. Então, o vitimista, ele, ele vai sentir essas questões, porque eu vi uma frase e ela me veio aqui na cabeça agora. A frase é a seguinte: é duro ser mole. Eu vi uma pessoa falando, nossa, mas como é duro ser mole? Aí eu vou explicar o que é que eu estou explicando. A pessoa que é mole, a vida da pessoa que é mole, que é vitimista, é muito dura. Porque quando você pega e faz o que tem que ser feito, as coisas vão fluindo, você vai caminhando e vai embora. Quando você pega e faz o que tem que ser feito. Agora, a vida do mole é reclamar. A pessoa mole. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E imagina, ele não resolve a vida dele, quer que os outros resolvam e não vai sair do lugar. Vai ficar sempre desse jeito, né? Então, o que que acontece? É, essa frase é maravilhosa. É duro ser mole. Então, a vida de quem é mole demais é horrível. Você vai ficar paralisado ali, né? Bom, então, se algum sintoma que eu falei aqui tocou você, eu não quero que você se culpe. Eu apenas quero que você internamente se reconheça. Então,
eu estive nesse lugar, ou estou nesse lugar, mas eu não sou esse lugar. Ah, eu me reconheci, João, eu sou vitimista. Não, peraí, deixa eu mudar minha palavra, né? Eu me reconheci nisso aí. João, eu estou vitimista nesse momento. Aí o que que eu falo? Tudo bem, eu não vou te julgar, você não vai se culpar também, porque aqui não tem juiz, mas você precisa ter clareza que você precisa sair desse lugar e você vai sair desse lugar, né? Então ninguém tem que te julgar e você não tem que se culpar, mas você tem que tomar atitude para sair desse negócio, né? Tá. E quais são as consequências emocionais e nos relacionamentos de quem é vitimista, né? Então, agora a gente vai ver como é que a trava da vítima afeta a vida emocional e os relacionamentos. Nos relacionamentos amorosos, de família e amizade, né? A pessoa ela pode colocar aí sempre como a que sofre, atraindo pessoas salvadoras ou outras pessoas que vão machucar ela mais ainda. Então, o vitimista ele atrai pessoas que são salvadoras, mas não vai salvar ninguém, ou uma pessoa que vai machucar ela. Sabe por que eu digo que atrair pessoas salvadoras ela não salva ninguém? Porque ninguém muda ninguém. Todas as pessoas que vêm fazer terapia comigo, eu não mudo nenhuma delas. Eu não tenho o poder de mudar. Não tenho poder de mudar ninguém. Eu não consigo mudar ninguém. E eu não, como eu sei que eu não consigo mudar ninguém, eu nem quero. Porque a única pessoa que muda é você mesmo. Eu vou guiar. Eu vou ser um GPS. Imagina aí, eu uso essa analogia com os meus clientes. A vida da pessoa é um carro, a pessoa é o motorista e eu sou o GPS que está aqui, ó, no celular, lá no cantinho assim, ó. Está lá no cantinho, né? Então eu sou esse GPS, né? Então eu vou falar, vai para a direita, 500 metros à direita, anda para lá, para cá e tal, e eu vou guiando. E a pessoa vai seguir as orientações por livre e espontânea vontade e ela vai fazendo as coisas acontecerem. Então eu, como hipnoterapeuta, psicólogo, toda e qualquer pessoa que vá orientar a outra, ela não vai mudar ninguém. Né? Se um dia você vai pensar, eu vou mudar o fulano. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou noivar com esse rapaz aqui, ele tá meio, não tá muito legal agora, não, mas quando que a gente casar, eu vou mudar ele. Você não vai mudar, talvez até piore, né? Não são as verdades, né? Então, nos relacionamentos, o vitimista vai falar o quê? Eu dou tudo, mas ninguém vê, né? Então, o que que acontece? Ele vai falar isso. Eu dou tudo, mas ninguém vê. E na vida profissional e financeira, sente que nenhum chefe vai reconhecer ele, que todo mundo é injusto, e que o dinheiro nunca vem e que oportunidades passam. Então, para o vitimista, nunca tem oportunidade para ele, o dinheiro não chega para ele, e reclamação, 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 em cima da dor que ela está sentindo. Muitas das vezes, o vitimista está cheio de talento, né? Está cheio de talento. Só que ele não deixa o, ele não deixa o talento fluir, ele não decide por usar o talento. Falta movimento, a vida da gente é movimento. Até uma água parada dá lodo, dá mosquito, dá um monte de coisa. A vida da gente ela é um movimento. Agora é de noite, não é de noite, de dia. Até o universo ele está movimentando. Tu imagina aí a nossa vida, tem que ter movimentação. Então tem que ter a iniciativa e a responsabilização. Eu sou responsável pela minha situação de hoje. Você é responsável pela tua situação de hoje. A gente não pode pôr culpa nas pessoas. Sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Tem coisas que não está no seu e no meu controle, tudo bem. Mas eu ainda, mesmo assim, ainda posso fazer algo por mim. Ah, eu não faço isso porque o fulano, o ciclano travou tudo. Tá, o que que você pode fazer sem depender do fulano? Será que não dá, em vez de ir no caminho do fulano, não dá para ir no do ciclano? Entende? E também falando da vida espiritual, né, interior aí do vitimista, né? Ele pode achar que Deus o esqueceu, que nunca é a vez dela, da graça chegar, né, de Deus, e que a bênção é sempre para os outros, né?
Então, isso infere aí a autoestima e o senso de merecimento e fé a si mesmo. E, assim, quando eu estou falando a respeito de problemas emocionais e tudo, é muito difícil eu colocar a fé, né? Eu não gosto de colocar a minha fé ou a minha crença, porque eu atendo ateu, católico, protestante, pessoas de religiões afrodescendentes, eu atendo todo mundo. Porque o racional, o subconsciente e o inconsciente é a mesma coisa de todo mundo. Então, eu não vou falar, só atendo determinadas crenças religiosas, eu não faço isso. Tem pessoas que eu atendo e eu não sei qual é o credo dela e está tudo bem. Eu estou com o meu, ela está com o credo dela e está tudo bem, né? Crença religiosa. Mas muitas pessoas que acreditam em Deus ficam colocando a culpa de Deus. Eu quero só falar aqui uma frase bem curtinha, sem entrar muito na parte religiosa, né? Mas, assim, tem um trecho que diz: a fé, isso aqui é forte, tá? A fé sem obras, ela é morta. Até para eu ter uma fé que Deus vai me ajudar em algo, vai me conceder algo, até para eu ter essa fé, eu tenho que movimentar. Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê agora, mas você tem a certeza que vai acontecer. Então, para eu ter fé, eu tenho que ter movimento, tenho que pensar, fazer. Então, a fé sem obras é morta. Então, até para ter fé, eu tenho que fazer obras. E as obras é o movimento. Então, como é que eu vou falar que Deus não me deu algo, sendo que eu nem me movimentei? Como é que eu vou receber isso? Eu não acredito. E tem todo um movimento. Eu já vi alguns vídeos aí. Esse negócio de você acreditar no que ainda não acontece é algo muito profundo. Qualquer dia eu venho falar isso aqui. Enfim, caminhando aqui, eu estou com meus tópicos aqui, porque o assunto é muito denso, muito profundo. Sem os tópicos aqui, eu não consigo passar tudo o que eu quero. Então, tem a vulnerabilidade e a vitimização. Eu vou te explicar o que é estar vulnerável e o que é estar na vitimização. E você vê se você, como é que você está. Se você está em uma dessas duas opções ou se você não está em nenhuma delas. Ser vulnerável é dizer, eu sinto dor, isso me machucou, eu preciso de ajuda. Isso é ser vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer, eu também tenho força e eu posso escolher um próximo passo. Vou repetir. Ser vulnerável é, eu sinto dor, isso me machucou, isso, e eu preciso de ajuda. Mas eu tenho força e eu posso escolher ir dar o próximo passo. Vou sair da dor. Agora, olha a vitimização. Ser refém da vitimização é dizer, eu sinto dor, assim como a outra fala, eu sinto dor, só que aqui sabe o que o vitimista fala? Isso vai me definir e não tem saída. Meu Deus do céu. Eu sinto dor, isso me define, eu sou essa dor, e não tem como sair disso. Olha a vitimização. Ficou claro aí para vocês, não ficou essa questão? Forte isso aí, viu? E ele vai repetir a mesma história, sem se movimentar e sem se autorresponsabilizar. Se responsabilizar. A autorresponsabilidade é algo primordial para todo mundo. Então, se libertar-se da vítima não é negar a dor, mas é escolher uma nova identidade e olhar para a sua história e dizer: sim, isso aconteceu. Doeu, marcou, me feriu, mas isso não é mais o meu nome. Eu vou caminhar para sair disso. Né? E seguindo aqui, onde a trava da vítima atrapalha na vida adulta, né? Que quase ninguém vê, mas a vítima carrega isso. Vamos falar do relacionamento amoroso aqui. É quando a pessoa vive no papel da vítima, ela repete narrativas de rejeição. Ah, ninguém fica na minha vida. São eles que são ruins, não sou eu. Todos os relacionamentos que eu tive, ninguém quis ficar, são eles que são ruins. Olha que coisa, né? Então, atrai aí os parceiros que salvam ou machucam. E como eu falei lá em cima, o salvador não vai mudar ela, então ele vai cair fora. Ele vem se relacionar, não consegue salvar, vai embora.
ou ela vai atrair aí um narcisista, aquele que sente prazer em fazer dor no outro. Ela já está na vítima mesmo, já gosta de doer mesmo, de sentir dor. Então, o cara vê um narcisista e dá certinho. Olha que coisa. Isso é realidade, viu, de muita gente. Então, ela confunde a atenção com amor. Ela confunde a atenção que uma pessoa está dando para ela na vitimização dela e ela acha que isso é amor. Isso não é amor, né? E o usador como uma forma de conexão. Me ame porque eu estou sofrendo. Ai, me ama porque eu estou sofrendo. Sendo que amor, você tem que amar, porque quando eu amo alguém, eu estou feliz daquele alguém existir, daquele alguém estar na minha frente, daquele alguém estar comigo e tudo isso. Então, se eu estou amando a pessoa e ela me ama, não tem dor. E não tem negócio de. Não tem essa questão de ninguém chamar a atenção de ninguém. O negócio é natural, né? O vitimista, ele se magoa com facilidade extrema, qualquer coisa. Ah, machucou, você não sei o quê. Coloca o parceiro aí no papel de responsável pela felicidade. Imagina uma mulher vitimista. Ela coloca a responsabilidade da felicidade dela no companheiro. Tudo errado. Eu me faço feliz. Aí a minha esposa me completa, os meus filhos e assim por diante. Dinheiro e tal, 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 tal. Né? Então, resultado: relacionamentos instáveis, sufocantes e inexistentes. Esse relacionamento não existe, ele sufoca e ele é instável. Né? Aí eu falei dos relacionamentos amorosos, agora eu vou falar da família. Assume lugares que não são dela. Ah, eu sofro por todos da família, eu carrego as dores da família. Não, você carrega porque você está querendo, porque cada um carrega a sua dor. Né? E aí eu vou resolver a minha dor, para depois resolver a dor do outro. Como é que eu vou resolver a dor do outro se eu não arrumei nem a minha? Faz sentido? Então, repete histórias aí de injustiça, né? E as lealdades invisíveis, que eu falei lá atrás, né? Então, reencena a dor da mãe e do pai. Reencenando. Viu aquela cena, vou fazer essa cena de novo. E entra em disputas de quem sofre mais dentro da família, né? E aí, não sei se vocês já viram isso, mas sei lá, imagina aí uma fila de um hospital, de um posto de saúde, em algum lugar. Aí a mulher fala, eu tenho, não, eu tenho pressão alta. Aí a outra, não, mas eu tenho pressão alta e diabética. Aí a outra, não, eu tenho pressão alta, diabetes e ainda estou deprimida. E fica aquela comparação para ver quem é que está mais, desculpa o termo, mais lascado. Então, fica uma pessoa querendo, não, a minha está pior, porque eu tenho isso, isso e aquilo. Cara, que coisa louca isso. E tem muita gente que faz isso. Muita gente. Então, em vez de você falar pontos positivos, né? Poxa, consegui fazer isso, aquilo e tal, e tal, e tal. A vida está andando, as coisas estão andando, tá legal. Aí a outra, não, mas eu também consegui fazer, fulano, ó, eu consegui fazer isso. Em vez de ser uma disputa por bem, vira uma disputa para coisa ruim, né? Bom, aí eu falei relacionamento, família, agora profissional e trabalho, né? Sente-se sente-se preterida, explorada, mal paga. Então, uma pessoa vitimista aí que quer trabalhar em algum local, ela sempre vai se sentir mal paga, explorada, e, enfim, tá tudo ruim no trabalho. E crê que o colega e o chefe dela e os colegas dela tá contra ela. Fica reativa e sensível com qualquer crítica, sendo que às vezes, ô fulano, não faz isso desse jeito, não, faz assim, ó, que vai ficar melhor. Você vai ter mais resultado, vai ajudar mais a equipe e tal. Ela já vai entender isso como, né, uma perseguição, enfim. Então, não assume a postura adulta e espera ser reconhecida pelo sofrimento. Então, ela quer ser reconhecida pelo que ela sofre, pela dor dela, e não pelas virtudes e as coisas que ela vai fazer, né? Então, não se arrisca, não cresce, não promove mudança, e usa justificativa, né? Ninguém me valoriza, não me dão oportunidade. Como é que uma pessoa vitimista vai receber uma oportunidade? Ela pode até receber, mas ela não vai pegar. Ela não vai se autorresponsabilizar, pegar a oportunidade de seguir.
Então, e como é que vai ser valorizado também, né? Então, qual é o resultado? Estagnação, que é ficar parada, frustrada, vai se auto-sabotar e vai ter uma prosperidade baixa. Que a prosperidade, ela vem conforme você vai movimentando e se esforçando. A menos que você ganhe uma herança aí de 1 milhão, 2 milhões. E mesmo assim, para uma pessoa ganhar uma grande quantidade de dinheiro, se ela ganhar e não estiver preparada, esse dinheiro vai sair da mão dela rapidinho. Não vai ficar na mão. O dinheiro ele fica na mão de quem sabe trabalhar com ele. Tem várias pessoas que ganham Mega Sena, não sei o quê, ganham 1 milhão, 500 mil, sei lá, 5 milhões, e rapidinho esse dinheiro some. O dinheiro ele volta para a mão de quem estava com ele antes. Se você, enfim, isso que é assunto para outro encontro. É, tá, vida financeira, né? Tá, a relação. Deu um trovão aqui, eu levei um susto. Agora assustei aqui. Estava esperando. Tá, a vítima tem uma relação, foi até bom que eu fiquei mais aqui atento. A vítima acredita que a vida é difícil e cheia de injustiças, e o dinheiro acompanha essa narrativa, né? Então, se a pessoa reclama mais, se sente injustiçada, esse dinheiro não vai chegar até a ela, né? E sente também que não merece abundância, porque a vida foi muito dura. Então, o vitimista, ele já vai sentir que não merece abundância. E também gasta descontroladamente para compensar o sofrimento. Então, a questão de gastar, ela vai compensar o que ela sofre. Depende emocionalmente ou financeiramente dos outros. Falando de dinheiro e vítima, né? Tem medo também de ganhar mais, pois teme perder o papel de quem sempre recebe. O vitimista, ele sempre vai querer receber. Então, se ele quer sempre receber, 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 como é que ele vai fazer o dinheiro? Ele vai querer ganhar. E tem algo muito importante. Adulto faz dinheiro, criança ganha dinheiro. Então, o vitimista, ele se coloca na posição de criança e ele quer ganhar o dinheiro. Ele não quer fazer o dinheiro. Né? Não tem esse negócio, eu ganhei meu pagamento, ganhei o 10%. Não, você trabalhou e recebeu. Né? Então, você fez ele. Você foi, sei lá, você é CLT, terceirizado, ou servidor público. A sua hora de trabalho, ela tem um valor. Você ficou 8 horas no seu trabalho, 6 horas, não sei. Você fez aquelas horas e o seu patrão vai te pagar aquelas horas naquele dia. E aí, aquele amontoado de horas, ele vai te dar seu salário do mês. Você não ganhou nada, você fez, né? Então, aí tem os ciclos de escassez, né? Dívidas, sensação constante de que nada flui para ela, né? Então, tem as amizades e as relações, né? E o vitimismo. Repetição de histórias tristes como forma de aproximar do outro, ou seja, eu pego a minha história triste, acho um também que está reclamando, e nós dois começamos a reclamar, e reclama daqui, reclama dali, e a gente vira amigo porque a gente se aproximou pela dor, né? Então, existe isso também. A dificuldade de sustentar vínculos saudáveis também, né? Então, assim, às vezes você se vincular com uma pessoa de forma saudável, você vai se apegar pela dor, né? Tem capacidade também de celebrar o sucesso do outro. O vitimista, ele tem dificuldade de celebrar quando o outro, quem está do lado, tem um sucesso, né? E alimenta as comparações e ciúmes. Então, o vitimista, ele tem um ciúme e ele também se compara demais, né? Então, espera o autoconhecimento constante e se sente abandonado ou abandonada e não se percebe. Então, com amizade e tudo isso, tem conflitos, brigas, desgaste, inimizade e se distanciam. Então, dos amigos, o vitimista, acontece isso com ele. Então, aí tem a autoestima, a identidade e a sua autoimagem, né? O vitimista, ele precisa sentir que algo está sempre errado para ele justificar a sua identidade. O vitimista, ele tem que sempre ver alguma coisa de errado na vida dele para ele justificar aquilo. Então, meio que ele torce para o negócio dar errado. Então, tem dificuldade de sustentar os vínculos saudáveis, né? De se apegar pela dor, incapacidade de celebrar o sucesso com os outros, né?
E aí também ele vai acabar criando aí uma imagem frágil. Ah, eu sou pequeno, sou pequena, sou fraca, eu sofro mesmo, e vai ficar nesse negócio. Não reconhece seus talentos. O vitimista, às vezes, ele tem um talento enorme em alguma determinada área, tá? Que troveja aqui, que várias áreas a gente sempre tem aí talentos, né? Só que o vitimista, ele não enxerga isso, isso fica coberto, isso não vem à tona, né? E acredita que a vida acontece de tudo ruim acontece para ela. Então ela vai se sentir culpada, envergonhada, impotente, né? E vai perder a identidade dela enquanto adulto, né? E aí tem a saúde física também, tá? O vitimismo, ele mexe no corpo. Então, o vitimista, ele vai sentir no corpo dele a doença como uma linguagem, ou seja, quando a dor emocional não é expressa, o corpo fala. Quando eu não cuido dos meus conflitos, do meu psicológico ali, dos meus pensamentos, sentimentos, eu vou me comportar de acordo com aquela emoção. Se eu não trato ela, ela vem para o corpo. Ela pode vir aí como uma doença, como várias questões. Tem várias não. Eu, como hipnoterapeuta, eu não tenho dúvida. Toda doença tem um fundo emocional. Uma gagueira tem fundo emocional. Sei lá, vários problemas de pele, fundo emocional. De repente, um cálculo renal, um cálculo na vesícula. De repente, não. Tudo tem um conflito neurobiológico. Toda doença é um conflito neuropsicobiológico. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, o corpo sente, ele sente tudo isso, tá? Então, a doença, ela vai garantir o quê? Atenção e cuidado. Se a doença, a pessoa tem atenção e cuidado, o vitimista vai gostar disso. E aí ele vai dizer, se eu estiver bem, ninguém olha para mim. Se eu adoecer, alguém me cuida, alguém olha para mim. E esse ganho é secundário, e esse ganho secundário é mais forte. Então, a doença é justificada e ela vai paralisar a pessoa. Então, não vou fazer porque eu estou mal, eu estou doente. Veja bem, eu não vou fazer porque eu estou mal, então eu estou doente. Então, meu subconsciente vai fazer o quê? Vai me deixar doente o tempo todo. É melhor ficar doente, porque eu não preciso me movimentar. O subconsciente faz isso, né? Então, eu não consigo eu não consigo por causa disso, ou seja, eu não consigo evoluir por causa dessa doença. Então, o subconsciente vai deixar a pessoa doente. Eu queria, mas não posso. Eu queria fazer tal coisa, mas não posso porque essa doença me atrapalha. Então, o corpo mantém a pessoa pequena. A dor física, ela traz fragilidade. E a fragilidade mantém a pessoa no papel de vítima. Você se reconhece no que eu estou falando? Ou você conhece alguém que está nessa situação? Eu conheço pessoas que estão dessa forma. Eu vou, eu não vou usar essa palavra para mim, mas a pessoa lá vai falar, eu vou ficar doente para eu ficar no vitimismo. E aí eu vou conseguir, e aí eu vou justificar, eu vou contar uma historinha para mim mesmo, que eu ficando no vitimismo, que eu fico no vitimismo por causa dessa doença. Então, não sai por isso. Tem outra frase também maravilhosa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Só naquilo, que vai dar desculpa para tudo, né? E, gente, eu não estou julgando ninguém. Estou trazendo clareza, esclarecimento para vocês quanto a essa trava da vítima, né? Bom, e o sistema nervoso, né? O sistema nervoso está sempre em alerta, tenso, cortisol alto, que é adrenalina, ansiedade, e a imunidade, o que ela faz? Baixa. Adrenalina no corpo alto, sistema nervoso em alerta, cortisol, corrente sanguínea, é ansiedade, esses problemas emocionais. O que acontece? A imunidade baixa. Essas doenças como herpes, essas doenças mais comuns, que os vírus estão dentro da gente, mas ele manifesta quando a gente está com
imunidade baixa, né, aqueles problemas que aparecem, eles vão surgir. E podem ser, como é que é? Fala, tem as doenças psicossomáticas, pronto, elas vão se somatizando, né? E aí a pessoa vai e chega a um ponto que remédios não fazem mais efeito e tal. E aí um belo dia ela fala, vou tratar o meu psicológico, vou sair dessa condição, vou me esforçar. E ela faz isso e o corpo regenera. Não sei se vocês já viram isso, mas isso é maravilhoso. Estou falando que é fácil sair de uma depressão, de uma ansiedade. Simples? Não. É desafiador? É. Mas é possível, entende? Eu já fui uma pessoa que sofri muito com ansiedade. Já tomei vários remédios. Há um bom período aí atrás, já tomei tarja preta, já tive pânico, depressão, não saí de casa, e tarará, e tarará. Mas busquei terapia, os remédios me ajudaram, tá? Na época. Fiz terapia, resolvi minhas questões emocionais. Quando aparece qualquer situação, eu continuo resolvendo ela, porque a vida da gente, a gente sempre vai estar exposto a várias coisas, então, um dia ou outro você vai se machucando, então você precisa, machucando emocionalmente, você precisa estar em constante manutenção. Um carro precisa de manutenção, a casa precisa de manutenção. Por que que eu não preciso? O meu corpo não precisa de manutenção, a minha mente, entende? A gente tem que dar essa manutenção em nós mesmos, né? Então, o sistema imunológico baixa, né? Então, pode ficar com dores crônicas, gastrites, né? Problemas digestivos, diarreias, ou diarreia, ou intestino preso, né? Gastrite, enxaqueca, problema de dor de cabeça, alergias emocionais, né? Inflamações recorrentes. Tem hora que as juntas ficam doendo, elas inflamam por dentro. Claro, sedentarismo, outras coisas também, né? Não estou falando que todos os problemas do corpo aqui está é só por aquele problema. Às vezes a pessoa fez um esporte de muito impacto, então ela lesionou por impacto, ela lesionou por outro motivo, não é só o emocional, tem outros tipos de lesões também, enfim. Então, viroses frequentes, tensões musculares, né? Muito tenso aqui, e tal, aqui, ó, o músculo aqui, tem pessoas que fica muito assim, ó, né? Trava demais a mandíbula, dói aqui, ó. Aqui nós temos uma articulação que faz esse osso mover, a articulação temporo-mandibular, né? Então, essa articulação também pode dar um problema, pode quebrar dente. Tem pessoas que têm bruxismo, faz assim, né? Nem vê. Tem umas que utiliza até uma borracha, né? Ela morder, não é uma borracha, é tipo um negócio de acrílico, não sei. Ela morde aquele negócio para de noite ela não ficar rangindo. Problema emocional, né? Problemas de coluna e doenças autoimunes, né? Tem uma doença muito comum também, aquela que dói os nervos, tudo. Então, ontem eu estava conversando a respeito dela. Fibromialgia, né? E aí tem a decisão, né, emocional prejudicada. Então, a vítima não consegue decidir, porque a decisão exige responsabilidade. Então, a responsabilidade é a saída da vitimização. Então, ela vai e pensa: se eu decidir, eu posso errar. Se eu escolher, eu vou me culpar. É melhor ficar parado, porque a culpa não é minha. Sempre coloque em outro, né? Então, a vida fica travada, incapacidade de avançar e dependência, dependendo muito dos outros extremos, né? Então, questão do propósito, de futuro. O vitimista, ele não consegue ver o futuro, né? Ela não consegue criar, então ela não consegue sonhar, planejar, acreditar, ver possibilidades e não confia no próprio poder. Tudo aquilo que vai impulsionar ela para frente, ela tem essa trava. Então a vida não expande, fica sem brilho, sem movimento, né? E tem os pensamentos recorrentes, né? Que a vida é injusta comigo,
eu não dou conta, eu não consigo mudar, sempre acontece isso comigo, ninguém me ama, não dá certo para mim, só lembram de mim quando eu sofro, quando eu melhoro, me deixam de lado, né? Então, isso vai reforçando essa identidade, né? Então, o campo energético aí da vítima vai vibrar em baixa autoestima, baixa responsabilidade, reclamação, ressentimento, abandono, impotência, baixa ação. Essas vão ser as vibrações da pessoa, né? E aí toda doença ela tem uma utilidade. Toda doença ela tem uma utilidade. Ela é uma resposta do corpo e do inconsciente para tentar equilibrar algo que está em desequilíbrio. E o que isso pode ser? Uma proteção, né? Então, a doença ela pode me proteger de algo. Meu corpo pode entender que eu estando doente, ele vai me proteger de alguma coisa. Ou eu me adoecendo é uma forma do corpo pedir ajuda. Ou a doença ela pode ser também um grito, né? O corpo gritando, eu quero ajuda e tal, enfim, a mente, estou falando de mente. Ou uma pausa, preciso pausar essa pessoa, então eu vou deixar ele doente. Falando do emocional, né? Uma forma de manter uma lealdade familiar, como eu falei, ou até uma tentativa de amor totalmente distorcida. Ou o jeito do corpo obrigar a fazer o que a mente está evitando. Então, tudo isso tem essas funções, né? Então, a doença é como uma forma de pedir cuidado. Quando a pessoa não se sente amada, vista ou importante, a doença aparece como: veja a minha dor. Ah, eu não me sinto amada, então eu vou ficar doente para o povo me olhar, né? Porque na verdade não vai amar. Cuide de mim, não me abandone. Então é um pedido que ela não consegue fazer por palavras, mas o subconsciente traz isso nesses comportamentos, né? Então a doença é como uma forma de manter uma identidade, né? Eu sou frágil, não dou conta e as pessoas me machucam, né? Então a doença, ela vem também como uma pausa obrigatória, né? Então quando a pessoa não sabe dizer não, se sobrecarrega, vai além do limite e não se permite desacelerar, o vitimismo ele pode aparecer e trazer essa doença para parar a pessoa, né? Então o corpo cria uma doença para parar. Já que não para, eu vou te parar. Entende? Então, pode surgir dessa forma também. Ah, então, o que que eu digo? Na visão sistêmica, toda doença tem uma utilidade, né? E ela é uma tentativa do corpo de manter algo equilibrado, mesmo que seja de um jeito disfuncional. Quando, quando eu entendo qual é a utilidade da doença, eu libero a necessidade dela. Então, quando os clientes chegam para mim, primeiramente eu vou fazer aí uma boa investigação, eu quero saber como é que foi a infância, a adolescência, a vida adulta, né? E uma vez sabendo disso, já tem um mínimo de informações, ela já está com alguma dor emocional, alguma doença, algo do tipo, né? E aí eu e o meu cliente vamos buscar qual é a utilidade dessa doença, qual a utilidade dessa depressão, qual a utilidade dessa ansiedade, qual a utilidade dessa dependência emocional, desse vitimismo. A gente vai entender a utilidade, né? O corpo está trazendo ela, e aí a gente vai buscar a raiz dessa emoção, dessa depressão, dessa ansiedade. A gente vai lá, faz uma regressão na mente do cliente, sem espiritualidade, estou falando só de subconsciente. Vamos lá onde aconteceu, com certeza era quando era criança, traz uma ressignificação, um novo significado, faz esse trauma lá que está trazendo essa dor hoje, né, depressão, ansiedade, faz isso ficar neutro, e isso, então, ficando neutro, esse adulto não vai mais sentir isso e a pessoa consegue se libertar. Eu estou falando aqui algo muito simples, né? Mas um atendimento meu com hipnose demora 2, 3, 4, talvez 5 horas. Mas o cliente consegue chegar até onde foi o primeiro dia. E se ele quiser, se ele se autorresponsabilizar, se ele sair da vítima, ele resolve essa questão, né? Então é isso. Eu vou encerrar a gravação por aqui, somente a gravação, vou encerrar. Vocês que estão aqui na chamada comigo, segura aí um pouquinho. E eu quero agradecer a você que está me assistindo aí, essa gravação, por ter me assistido até agora.
e acredito eu que eu agreguei muita informação na sua vida e trouxe muito conhecimento, né? E é para isso que eu estou aqui. Então, até o próximo vídeo.